Nesta noite, nós vamos retomar a série de mensagens no Evangelho de Marcos. Eu tenho pregado mensagens nesse Evangelho. Temos domingo após domingo avaliado os passos de Cristo Jesus aqui em seu ministério terreno e pela ótica do evangelista Marcos. Possivelmente o primeiro dos evangelhos a serem escritos. Dos 4 evangelhos que nós temos, os evangelhos canônicos, o evangelho de Marcos possivelmente foi o primeiro evangelho escrito, a qual, inclusive, Mateus e Lucas tiveram como fundamento base dos seus evangelhos. Nós olhamos para o evangelho de Mateus, para o evangelho de Lucas, eles são ampliados, mas nós dizemos que eles são sinóticos, a mesma ótica, ou seja, Mateus e Lucas estão olhando para o evangelho de Marcos também para construir os seus evangelhos, pela própria vivência que eles tiveram com os apóstolos, Mateus, que viveu com o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo um discípulo dele, mas temos nos concentrado na visão de Marcos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, e hoje nós vamos refletir dos versículos 7 a 19. Essa é uma parte do Evangelho de Marcos que inicia uma nova jornada de Cristo Jesus. Então, no último versículo que nós lemos, Marcos, no capítulo 3, versículo 6, nós encerramos talvez a parte introdutória de todo o Evangelho, trazendo os desafios que Cristo, finalizando com os desafios que Cristo já estava enfrentando em seu ministério, dando demonstrações muito claras que ele era o Messias, ele era o enviado, o Filho de Deus, o prometido, para salvar o povo, o fruto da promessa. E a gente já começa a ver uma perseguição mais intensa à pessoa de Cristo Jesus. Percebam que no versículo 6, antes da gente ler o nosso texto, diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Ou seja, como Jesus, ele seria perseguido ao ponto de morrer. Marcos capítulo 3, versículo 7 a 19, eu vou fazer a leitura de todo o texto, eu peço que você acompanhe atentamente na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que a todos os que padeciam de qualquer enfermidade, se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: és tu o Filho de Deus? Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar? Pai, a tua palavra ela foi lida diante de nós, e ela está diante de nós. Palavra essa preciosa, Deus, preciosa para a tua igreja.
não somente os primeiros leitores se aproveitaram destas palavras, mas nós, Deus, há quase 2000 anos desses escritos, somos alimentados por eles, temos a nossa fé renovada, somos edificados, somos exortados, e a nossa esperança, ela cresce diante da Tua palavra. O que nós te pedimos, Deus, e pedimos unicamente pelo poder do Teu Espírito Santo, é que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa falar conosco por meio desta palavra, Deus. Tanto a mim como aos meus irmãos, que no meu falar, no ouvir, Deus, de cada um aqui, sejamos todos nós aqui alimentados e edificados por Ti. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, hoje eu estive em Itabira, cidade de Itabira, e fui na igreja lá pela manhã, né? Tive lá na sua igreja. Meu tio Daio está ali, né? Ele está aqui, estava em outra cidade, né, tio? Aí de passagem, está aqui, e eu estava lá, em Itabira, na igreja onde que os meus tios ali são membros, tio Daio e tio Zilene. E é muito bom a gente visitar a igreja onde que a gente se converteu, onde a gente caminhou, né? Muito gostoso, a gente se sente também em casa. Eu tenho um apreço, um carinho muito grande pela igreja de Itabira, por várias coisas que, de fato, eu vivi, a graça de Deus, a bondade de Deus sobre a minha vida naquela igreja. E a possibilidade que a gente teve também de servir ali por quase 15 anos naquela igreja. E eu me lembro de uma situação onde que o pastor Renato, que ainda é o pastor da igreja, né, até hoje, ele chamou um grupo de 10 pessoas, onde ele queria iniciar um trabalho que são os grupos era um trabalho inicial para que pudesse haver grupos de crescimento, que até hoje tem os grupos lá de crescimento ainda, e ele tinha me chamado, junto com mais 9, né, 10, e primeiro ele fez um convite, não falou o que era, colocou todo mundo ali na sala da casa dele mesmo, né, para falar sobre esse projeto que ele tinha, que era um projeto de longo prazo, mas que ele gostaria, né, que aqueles a quem ele convidou pudessem participar daquele primeiro grupo, né, daquele primeiro projeto, para que a ideia era que aquele trabalho pudesse multiplicar e outros grupos, depois daquilo, pudessem surgir. E eu lembro que meu coração ficou muito aquecido com aquele chamado. É muito bom você estar participando de um projeto, né, ser lembrado por alguém, inclusive, de participar de um projeto, ainda mais aquilo que envolve o reino do nosso Deus, né? Participar de um projeto, André, que vai envolver uma caminhada da Igreja de Cristo Jesus, né? Algo para expandir o reino dele. Eu fiquei muito feliz em participar daquilo, e a gente sempre fica um pouco, ao mesmo tempo alegre, também apreensivo, né? Para que aquele trabalho dê certo, que a gente possa ser usado por Deus para que as coisas caminhem. Não foi uma jornada fácil. Não foi uma jornada fácil. Eu lembro que a gente caminhou 1 ano para que a gente pudesse abrir o primeiro grupo. E depois que a gente caminhou 1 ano, nós abrimos o grupo, ficamos ali quase mais 1 ano com aquele grupo. E aquele grupo acabou. Não foi para frente. E depois nós demos um passo atrás e fizemos mais 1 ano o dever de casa, né? Foram quase 3 anos para que a gente pudesse ver um primeiro grupo realmente funcionando. Para que quase 1 ano depois, ou seja, quase 4 anos daquela primeira conversa, um segundo grupo surgisse, né? E a gente vai experimentando como Deus vai trabalhando, né? Mas eu digo que a possibilidade da gente estar envolvido num projeto em servir a igreja de Deus é sempre precioso. Deve ser algo que sempre deve brilhar aos nossos olhos. É a graça de Deus sobre as nossas vidas, permitindo que pessoas falhas como nós possamos trabalhar para o reino dele. Esse texto que está diante de nós, irmãos, especialmente a escolha dos 12 discípulos, é algo que nós deveríamos olhar para esse texto e nos dias de hoje chorar. Chorar. Aqui é o DNA da minha história e da sua história. A igreja de Cristo nasce aqui. Isso deveria fazer com que o nosso coração se enchesse de alegria, tentando nos submeter a 2000 anos atrás, e vendo Jesus no movimento dessa cena,
escolhendo 12 pessoas, e eu diria aqui com a máxima convicção, 12 pessoas improváveis, do começo da lista até o último nome dessa lista, que é a de Judas Iscariotes. São pessoas improváveis. É aquela escalação de um time que, se fosse para a Copa do Mundo, todo mundo olharia, João, para esse texto e falar assim, perdeu. Vai perder. Não passa da primeira fase. Não passa da primeira fase a escalação que aqui teve. Irmãos, o versículo 7, que tem está seguindo a cena, né? Lembre-se que Jesus, ele tinha feito uma cura ali no início do capítulo 3, um homem da mão ressequida é curado diante de muitos olhares, e os fariseus, como nós lemos aqui no versículo 6, ficaram extremamente furiosos com aquilo, porque Jesus, ele fez algo que não deveria fazer, curar no sábado, na visão de um fariseu. Não na visão daquele que estabeleceu o mandamento do sábado. Aqueles homens saíram furiosos. A gente não sabe exatamente qual é o lapso do tempo que aqui se passou, mas certo é que diz o versículo 7, que retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão. E essa multidão, irmãos, eram pessoas da Judeia, diz o versículo 8, Jerusalém, Idumeia, da além do Jordão, aos arredores de Tiro e Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Irmãos, agora nós vamos começar a observar um deslocamento em que Jesus ele não vai estar mais tão presente ou atuante nas sinagogas. Mas Jesus, dado tudo que está acontecendo, pessoas perseguindo Cristo Jesus, as grandes multidões chegando a Cristo Jesus, não dava mais para ficar num lugar, num espaço como esse aqui. As pessoas estavam, de fato, vindo a Cristo Jesus com dois motivos. Ou colher eu diria 3 motivos. Alguns, sinceramente, querendo aprender de Cristo Jesus, sendo impactado pela vida daquele homem, e querendo beber aos pés daquele homem, como muitos dos seus discípulos faziam. Outros, somente interessados em algum tipo de bênção, seja uma cura, seja o livramento de um espírito demoníaco. Alguns só estavam querendo ali a bênção do Senhor, não o Senhor da bênção. E existia um terceiro grupo, que eram pessoas que estavam querendo perseguir Cristo Jesus. Estavam querendo perseguir de tal forma a tirar a sua vida. Então nós temos uma multidão diante de Cristo Jesus, e essas pessoas com os mais diversos perfis diante de Jesus. E, como nós estamos também vendo aqui no texto, pessoas de várias regiões. Isso é algo interessante, irmãos, de que nós deveríamos atentar. Jesus, ele nasce, ele vem encarnado como um judeu. Essa era a promessa, inclusive, já dos antigos, dos profetas. Foi prometido que a semente daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, seria da família de Abraão. Então, Jesus, ele vem na história como um judeu, para também trazer o anúncio da salvação aos judeus. Agora, percebam que até aqui, a gente já tem uma consciência que alguns judeus, alguns que eram envolvidos naquele contexto, estavam entendendo diante de quem eles estavam. Outros não. Estavam entendendo que Jesus era um impostor. Mas pessoas de outras regiões, e o texto está citando aqui Jerusalém, Idumeia, além do Jordão, mas reparem que até de Tiro e Sidom, que eram pessoas fora daquele contexto de Israel, fora da religiosidade de Israel. Até gentios e pessoas de culturas pagãs, ou que estavam envolvidas em outros tipos de religião, estavam vindo agora sabendo que havia um rabi, um mestre, que estava executando curas, que estava trazendo uma nova mensagem, e até pessoas de fora do contexto judaico estavam vindo para também ouvir ou encostar ou receber alguma bênção de Cristo Jesus. Isso aqui nos mostra um pré-anúncio do que é a expansão e o que Cristo Jesus em seu ministério vai atingir.
claramente Jesus estabelece o seu ministério em Jerusalém. A gente vê que de uma forma mais direta, ali na região da Galileia. Cidade de Cafarnaum era o quartel-general de Cristo Jesus, os arredores do mar da Galileia, mas percebam que pessoas que estão em outras regiões, até fora do contexto de Israel, agora começam a se despertar para o movimento que esse homem judeu chamado Jesus estava fazendo há 2000 anos atrás. Irmãos, eu imagino que a multidão era muito grande, que no versículo 9, Jesus recomenda que os discípulos tivessem sempre pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Eu penso aqui em pelo menos duas questões de Jesus ter feito esse pedido. Uma questão até de segurança. E nós poderíamos falar assim, mas ele é Jesus. Ele poderia, com uma simples ordem da sua palavra, fazer com que todos os seus inimigos pudessem cair mortos, se assim Jesus quisesse. Mas é necessário que, quando nós estamos lendo o Evangelho, irmãos, nós nos lembremos das próprias palavras de Paulo aos Filipenses, dizendo que Jesus não julgou a si mesmo como Deus, ele esvaziou, ele assumiu a nossa forma humana, ele assumiu uma forma de servo, ele esvaziado de si mesmo, ele sofre, inclusive, aspectos da nossa limitação. E Jesus, então, providencia aquele barquinho, e eu acho também um segundo motivo, é que Jesus já deixa um barquinho ali, porque, por vezes, nós sabemos que quando a multidão está buscando, como eu sempre falo, né, a bênção do Senhor e não o Senhor da bênção, Jesus, por vezes, entrava dentro de um barquinho e ia para o outro lado do mar. Ou ia orar, ou ia retirar. Jesus não queria fama. Aliás, os espíritos imundos, e nós lemos isso aqui, quando falavam que Jesus, tu és o Cristo, tu és o prometido, Jesus pedia para que eles ficassem calados. O ministério de Jesus não é um ministério de fama. Inclusive, é muito diferente, né, de alguns ministérios diante de nós que querem fama para si, querem as luzes, os holofotes. O nosso mestre Senhor Jesus em nenhum momento quis ensinar isso. O ministério de Cristo Jesus é para uma cruz. Não é para a luz, o holofote. É para a escuridão de uma cruz. E por vezes, quando a multidão está muito agitada, Jesus é barquinho e perna para quem tem. E deixava aquela multidão, às vezes, ali. Com os seus desejos ansiosos pela bênção do Senhor e não o Senhor da bênção. O versículo 10 confirma isso, porque fala assim, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a eles para o tocar. Irmãos, pense nisso, tem que mentalizar isso na sua mente, dentro da leitura do Evangelho. As pessoas encostavam em Jesus e eram curadas. Pense se existisse um homem caminhando entre nós aqui hoje, e quem encostar nele está curado. Seja de câncer, seja de as doenças respiratórias estão aí em alta, né? Ou qualquer outra doença, pense, era encostar em Cristo Jesus, estava curado. Vocês pensam nesse homem andando aqui no bairro de maneira livre? As pessoas iam, ia vir gente de todo canto. Se o ministério de Cristo Jesus, o quartel-general dele fosse General Carneiro, ia vir gente de todo lugar, irmãos. A gente ia ver movimento estranho, né? As pessoas iam sair de São Paulo, fazer ponte aérea para Belo Horizonte, pegar um Uber, um ônibus, qualquer coisa, iam chegar aqui em General Carneiro, aqui ia virar ponto turístico do Brasil. As pessoas iam querer vir aqui para encostar em Cristo Jesus, porque era encostar nele e ser curado. Então pense esse movimento, as pessoas, Jesus curando, e por vezes um movimento muito grande que nem os discípulos conseguiam administrar aquilo. Diz que também os espíritos imundos, quando vinham, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Tudo reconhecendo as pessoas possessas, os demônios, aqui passando e falando assim, aquele movimento, irmãos, era um movimento grandioso. Chamava a atenção, era uma região pobre, era uma região que não tinha nenhum apreço pela população de Jerusalém, da grande cidade de Jerusalém, mas agora a Galileia torna-se conhecida por um homem simples, foi criado em Nazaré, Jesus Cristo, Jesus que ali andava. Mas percebam que o texto, ele quer trazer uma tônica de Cristo Jesus, como eu já disse aqui, como servo, e aquele homem que parece limitado. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Não existia limitação divina da parte de Cristo Jesus.
Como eu disse, é ele mesmo que se esvazia de si mesmo. E percebam que existe uma certa limitação até geográfica e física de Cristo Jesus. Ele não faz com o seu poder estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, mesmo sendo Deus onipresente. A segunda pessoa da Trindade, e nós encerramos aqui o estudo sobre os atributos de Deus e a Trindade. Quem esteve aqui sabe que as pessoas da Trindade, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles carregam a mesma essência divina. Por isso, Jesus, ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente, assim como o Pai, como o Espírito Santo. Só que Jesus, ele não se fazia ali presente em várias regiões de Jerusalém, podendo curar várias pessoas ao mesmo tempo, talvez trazer várias mensagens ao mesmo tempo. Ele se limita ao tempo e ao espaço em sua encarnação e no seu ministério físico. Ele não está em outros países, ele não está em outras regiões. Ele se concentra em estabelecer o seu ministério, servindo a Deus, se esvaziando de si mesmo, e não é fazendo o possível. A gente não pode ler os relatos de Cristo Jesus no Evangelho e pensar que ele está fazendo o esforço máximo para fazer o possível, o que dava para fazer em 3 anos. Foi o ministério de Cristo Jesus. Não, irmãos. Se Jesus o quisesse, ele ainda faria muito mais do que ele fez. O ministério de Cristo Jesus, todas as curas, todas as expulsões de demônios, tudo o que ele fez, todos os seus sermões, todas as suas pregações, todos os ensinamentos, não foi porque Cristo fez o que deu para fazer, foi porque ele quis fazer exatamente isso, limitado a esse tempo e a esse espaço. Só que vem algo que eu acho sublime, fantástico, e como eu disse, deveria encher o nosso coração de grande regozijo. Cristo Jesus, ele sabe qual é o caminho que a missão que o Pai o deu. Ele sabe exatamente para onde que ele está indo. Irmãos, para onde Cristo Jesus está indo no seu ministério? Para a cruz. Jesus está indo para a cruz. E ele não está indo por uma cruz encerrar a jornada do seu ministério e acabou tudo. Como eu sempre falo lá em casa, os meninos me escutam falar muito isso. Acabou o milho, acabou a pipoca. Ou seja, acabou Cristo Jesus no ministério terreno, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Os discípulos mesmo pensaram isso, né? Quando viram Jesus morto na cruz, acabou. Jesus não fez isso. E Jesus não tinha nem a pretensão e nem o plano eterno de fazer isso. E é por isso que esse texto que agora vem diante de nós, irmãos, é uma das joias raras dentro dos evangelhos. A gente poder ver Jesus se colocando numa certa limitação, porque ele quis, apontando de como seria a forma ministerial que ele iria trabalhar, não somente entre o povo judeu, mas para todos os povos. Ele diz que depois subiu ao monte. Lendo os outros evangelhos, nós sabemos que, na verdade, Jesus passa uma noite inteira orando para fazer o que ele vai fazer aqui agora. Mas o relato de Marcos, que é mais sucinto, diz que depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Primeira coisa que deveria nos chamar a atenção nessa frase aqui, irmãos, é que dentro da cultura judaica, as pessoas, elas se habilitavam a serem discípulos de algum mestre. E esse mestre dava o aceite ou não, mas essas pessoas procuravam os seus mestres para se candidatar, para serem escolhidos por aquele mestre para seguir, né, uma determinada linha de vários mestres que existiam naquele tempo. Diz o texto que é Jesus quem quer chamar. Ele quis. Ele que escolheu de maneira livre. As pessoas não estavam buscando exatamente Jesus. É Jesus que dá o passo. É Ele quem quer, na sua soberania, na sua escolha. O plano é eterno, estabelecido antes da fundação do mundo. Nada é surpresa no ministério de Cristo Jesus, nem a escolha dos 12.
nem Judas Iscariotes é uma surpresa nessa lista. Diz o texto que ele chamou quem ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O 12, irmãos, não está aqui de forma aleatória. O 12 é uma conexão direta às 12 tribos de Israel. Lembremos que as 12 tribos de Israel é o povo escolhido da antiga aliança. Deus chama Abraão, promete a ele uma descendência. Depois de Abraão vem Isaque, e vem Jacó, e de Jacó 12 descendentes, que são as 12 tribos de Israel, que estabelece o povo da antiga aliança. Obviamente que nós sabemos que toda a antiga aliança aponta para Cristo Jesus. E agora Cristo Jesus, uma demonstração extremamente clara, ele estabelece 12 discípulos, numa conexão direta às 12 tribos de Israel, agora 12 que representam o povo de Deus. O povo de Deus da nova aliança. Irmãos, a nova humanidade em Cristo Jesus, e aqui, repito, está a joia rara, a beleza de uma parte singular do Evangelho de Marcos. O povo de Deus, a nova humanidade em Cristo Jesus, vai iniciar, e é a partir de 12 homens, que são chamados aqui de discípulos, e Lucas vai acrescentar apóstolos. São os apóstolos. E mais uma vez nos lembrando que, de uma maneira muito estrita, são somente esses os apóstolos. Nós sabemos que Judas Iscariotes, que o traz, seria substituído. O Espírito Santo indica para os 11 apóstolos que mais um deveria surgir, e mais um apóstolo é eleito. E nós sabemos que fora do tempo ainda existe Paulo, que não se considerava do grupo dos 12. Paulo deixa, como um apóstolo chamado fora de tempo, ele sabe que ele não está querendo atrapalhar a conta, né? Ele sabe que existe o grupo de 12, ele é chamado um apóstolo fora do tempo, mas os 12 representam o povo de Deus da nova aliança em Cristo Jesus. E diz aqui que eles são chamados para os enviar. Apóstolo tem essa ideia de enviado de Deus, e são somente esses apóstolos. É por isso que os apóstolos, eles têm que ter algumas características específicas. Tem que ser designado por Cristo Jesus, e tem que ter vivido e visto Cristo Jesus ressurreto. Então, meu amado e minha amada, pode desconfiar de qualquer apóstolo dos nossos tempos. Ou esse homem prova que viu Cristo Jesus ressurreto, foi designado por ele, ou, infelizmente, ele está cometendo um grande erro. Porque apóstolos são os 12. São esses que estão aqui, mais Paulo fora de tempo. Esses são os apóstolos. São aqueles designados por Deus. Ao ponto que, faço uma ressalva, que o dom apostólico ainda existe. O dom do envio, o apostolado como um dom ainda é existente. Mas como uma formalidade de um enviado de Cristo Jesus, comissionado por Cristo Jesus, se resumiu a estes mais Paulo. Quando eu falo a esse, lembrando que Judas Iscariotes foi substituído. E diz que ele foi enviado para pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Percebam a dinâmica que Cristo Jesus está estabelecendo para agora ampliar, inclusive, o raio de ação do seu próprio ministério. O que esses apóstolos vão fazer é justamente pregar a palavra de Deus, pregar o reino de Deus e exercer a autoridade de expelir demônios, porque eles também enfrentarão aflições. O império das trevas não vai se alegrar com esses 12 que estão surgindo. É por isso que eles também recebem de Cristo autoridade e poder para enfrentar os desafios dos seus tempos. E diz aqui quem ele designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, quem foi quem o
traiu. Irmãos, como eu disse, a gente deveria olhar para essa lista, essa escalação aqui que é feita e falar assim claramente, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Alguns pontos aqui, alguns nomes, eu não vou falar detalhadamente todos eles, mas a gente sabe, por exemplo, do próprio Mateus. Mateus, que está aqui no versículo 18 dessa lista, no versículo 18, ele era um publicano. Ele era uma das pessoas mais odiadas dentro do contexto judaico, porque ele é alguém que traiu, em tese, a sua própria pátria. Ele está servindo ao Império Romano, cobrando impostos e ganhando dinheiro com essa cobrança de impostos do seu próprio povo. Ele era odiado. Ao ponto que tem um tal de Simão, o Zelote, essa característica aqui, porque o Zelote está do outro lado contrário. O Zelote é aquele que tem pavor de um publicano, porque ele ama o seu povo e ele é um patriota de verdade. E ele quer defender os interesses do seu país, da sua pátria e da sua nação. E agora ele se vê num time onde ele está olhando para o Mateus. O Zelote está olhando para o Mateus. Nós vemos pessoas totalmente iletradas, a grande maioria eram pescadores da Galileia. Pessoas iletradas, lembre-se de Atos. Quando o povo vai olhar e fala assim, mas esses homens não são aqueles galileus? Iletrados, analfabetos? Homens de pouca cultura? Como é que eles estão falando na nossa própria língua? Esses homens não têm conhecimento para fazer isso, porque é assim que era visto um galileu e um pescador. Pessoas, por vezes, extremamente pobres, simples, humildes, ao ponto que também existiam pessoas abastadas. O próprio Mateus, que era publicano, Tiago e João, possivelmente também tinham um patamar de vida um pouco melhor, porque eram, eu diria, empresários daquele tempo ali. Eles tinham suas próprias embarcações, eles tinham talvez um poder aquisitivo melhor. Mas o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é um time que claramente não funcionaria. É um time que daria errado. As jogadas não dariam certo, os passes seriam todos errados, a bola não ia entrar no gol. E apareceu um certo time aqui da capital de Belo Horizonte. Não vou citar o nome. Todo mundo já sabe quem é, né? Quando eu falo assim, né, Carlos? Todo mundo sabe quem é. Mas não ia dar certo, irmãos. A coisa ia desandar. Todo mundo olharia para Cristo, para Cristo e falaria assim, ô Senhor Jesus, eu tenho uma listinha melhor aqui, tem tanta gente acompanhando, porque percebam, não eram só esses 12 que acompanhavam Jesus. Existiam outros discípulos que acompanhavam Cristo Jesus. Existia um grupo aumentado de discípulos. O que Cristo está fazendo aqui é comissionando 12 apóstolos. Várias outras pessoas vão ser discipuladas por Cristo Jesus. Esses de uma maneira especial, mais próxima. Mas existiam outros, e Cristo escolhe esses 12. Possivelmente outras listas surgiram, falando assim, Jesus, eu acho que você errou, talvez o melhor caminho seria esse, talvez o caminho seria esse, não é esse que você escolheu, porque esses homens não darão certo. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu olho para esses nomes, eu fico pensando em mim. E os irmãos me perdoem, mas eu também fico pensando nos irmãos. Nós somos esses aqui, irmãos. Se a gente pensar em cada um de nós individualmente, nas nossas falhas, nas nossas limitações, se vocês conhecerem realmente quem é o Joeliano, vocês vão ver várias limitações, várias falhas, várias coisas que precisam ser ajustadas, pecados que deveriam ser completamente abandonados. Vocês vão olhar para mim e falar assim, esse homem não dá, tem que tirar ele. A gente olhar para o Roger, com todo respeito, meu irmão, fala assim, não, eu não vou, o Roger é tão gente boa, deixa eu escolher outro, né? Vou escolher outro aqui. Você deixa, André, eu só colocar você no lugar do Roger, porque eu falar do Roger, né? Não estou falando, não, André também é gente boa, Fabinho? Então vou escolher você, Fabinho. Perceba, irmão, que se a gente olhar, cada um de nós é uma limitação tão grande. Quando nós olhamos para a beleza que é a igreja de Cristo, a gente fala assim, como esse homem pôde construir algo tão belo de pessoas tão feias, pessoas tão limitadas. Cristo Jesus, ele olha com uma outra ótica, não é a ótica do mundo, é a ótica da eternidade. Ele olha para nós e ele fala assim, eu não quero construir, o que Cristo está querendo claramente falar assim, calma aí,
Vocês não estão entendendo o que é a salvação. Vocês não estão entendendo o que é a redenção. Eu não estou querendo pegar esse mundo caído, feio, sujo, em pecado, e dar só uma ajeitadinha nele, passar um gel no cabelo e dar um tapa e falar assim, tá pronto, pode seguir. O que Cristo Jesus faz quando escolhe esses 12, ele está falando, eu estou recomeçando do zero, uma nova humanidade vai surgir a partir de mim. O poder transformador que eu tenho é real, faz com que as pessoas, elas morram e vivam novamente numa vida completamente diferente. E ele vai provar isso, fazendo com que cada um desses 12 fossem esmagados pela cruz de Cristo e renascessem, ao ponto de entregar sua própria vida por Cristo Jesus e darem prova completamente diferentes desse período aqui. Porque aqueles que morrem, cada um desses apóstolos que morrem, é completamente diferente desses apóstolos que foram chamados. A nova humanidade de Cristo Jesus, ela é completamente diferente. E é isso que Jesus faz comigo, com você, irmãos. Ele pega, nos esmaga, apaga quem nós somos e constrói em nós uma nova humanidade nele. Esse é o poder do Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que esse texto ele é tão lindo. Ele é tão precioso para nós, com nomes tão estranhos, com nomes tão simples, tão limitados, tão pecadores. Porque o que importa não é tanto esse ponto inicial, mas é o ponto final. É como esses homens aqui morrem. E como a própria história vai narrar como esses homens morrem. A igreja de Cristo, ela começa a fundamentar daqui. E ela vai expandir. Haverá um tempo que as pessoas não mais virão a Cristo Jesus, porque Cristo Jesus não estaria mais ali presente para que as pessoas, inclusive de outras regiões para fora de Israel, viessem a ter com Cristo Jesus. Esse tempo um dia iria acabar. E esses 12, com vários outros, agora eram eles que iriam para Tiro, para Sidom, para a Judeia, para Samaria e até os confins da terra, fazendo exatamente o que Cristo Jesus fez. E como eu disse, a gente lê esse texto, ele é tão precioso, porque a nossa existência, irmãos, dessa igreja aqui, a Igreja Presbiteriana de Sabará, ela começa aqui. A nossa certidão de nascimento, se assim nós pudéssemos falar, está exatamente diante de nós agora. A certidão de nascimento da igreja está aqui, nesses versículos. A escolha dos 12. Lembre-se que a igreja cresce fundamentada na doutrina dos apóstolos, tendo como núcleo central Cristo Jesus. Eu finalizo essa mensagem trazendo à nossa memória, primeiro, a grandiosidade do plano de Deus, irmãos. Primeira coisa que nós devemos ser lembrados nessa noite é que o plano de Deus, apesar de ter contornos tão tortuosos, é impressionante. Quanto mais nós lemos a Bíblia, irmãos, quanto mais nós nos esforçamos em todo tipo de exercício teológico ou de leitura simples da Bíblia, deveríamos nós ficar impressionados com o caminho que Deus escolheu. É impressionante, é exatamente o inverso do que qualquer um de nós planejaria. E o outro ponto é que nós deveríamos, além de ficar impressionados, é saber que nesses planos nós estamos incluídos, irmãos. O que Jesus fez aqui não foi um movimento aleatório de surpresa. É a soberania de Deus em estabelecer para si um povo. E 2000 anos depois, estamos nós aqui, como fruto do trabalho de Cristo Jesus e desses apóstolos. Você tem consciência real disso? Que nós somos frutos do trabalho desses 12 homens, dos apóstolos a quem Cristo escolheu, e que foram ousados em expandir o evangelho de Cristo Jesus, pregar esse evangelho para que outros pudessem pregar, para que outros pudessem pregar, e outros pudessem pregar, e nós estamos do outro lado do oceano, e o evangelho chegou a nós 2000 anos depois. E por fim, deveria nos restar a gratidão em Deus, porque assim como aqueles apóstolos, irmãos, nenhum de nós tem uma qualificação para estar numa lista dessa. Quem sou eu para estar numa lista dessa? Uma lista daqueles que são chamados filhos de Deus.
filhos do Deus vivo, redimidos e lavados por Ele. Nós não temos qualificação para isso, a não ser que o próprio Cristo Jesus nos qualifique para isso, como qualificou cada um desses homens. A obra é sempre dele. Jesus chama quem Ele quer. E se você foi chamado por Cristo Jesus, irmão, você deveria dobrar o seu joelho e falar assim: obrigado, Deus, eu não sou merecedor, mas o Senhor me incluiu no seu povo. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. O que nós estamos aqui diante, Deus, é desse texto que é a nossa certidão de nascimento. Oh, Deus, quão preciosas são essas palavras em saber que o Senhor escolheu há 2000 anos atrás pessoas tão limitadas, pessoas, Deus, tão parecidas com nós, com cada um de nós que aqui está. Deus, talvez nós somos piores que esses homens, piores que esses homens. O Senhor os escolheu e o Senhor nos escolheu. Obrigado, Deus, por tua soberania. Obrigado por tua graça e por tua misericórdia. Obrigado por o Senhor continuar chamando homens e mulheres no decorrer de séculos para servirem no teu reino. Estamos nós aqui, Deus, alegres por isso, felizes, gratos ao Senhor, por ter escolhido a cada um de nós para a salvação e para continuar expandindo o reino do Senhor aqui nessa terra, até que o Senhor volte. Que o Senhor nos ajude, Deus, que o Senhor nos lembre disso diariamente e também, Pai, nos dê dons como o Senhor tem distribuído a cada um de nós, a cumprir essa missão. Fundamentados, Deus, na tua doutrina, na doutrina que esses homens ensinaram, nós possamos nos fortalecer e avançar com o reino de Deus, Deus, nesse mundo tão caído, esse mundo que carece tanto do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela existência da Igreja de Cristo Jesus. Obrigado pela existência da Igreja Presbiteriana de Sabará. Obrigado pelo povo que aqui congrega, essa comunidade da fé. Outros irmãos que congregam em torno de nós aqui na região de General Carneiro. Obrigado, Deus, a obra é do Senhor. O Senhor chama quem quer, o vento sopra para onde quer. E aqui nós estamos fazendo parte da história eterna de uma nova humanidade que o Senhor está formando a partir de Cristo Jesus. Que o Senhor também nos permita dar testemunho fiel que somos povo do Senhor. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por essa noite. E agora colocamos as nossas vidas diante do Senhor, onde nós vamos partilhar do pão e do cálice, lembrando do sacrifício do nosso Mestre. A igreja foi comprada por um alto preço, o derramado de sangue de Jesus, a entrega do seu corpo ali naquela cruz. Lembrados disso nessa noite, o nosso coração possa se encher de extrema reverência e também de gratidão. Saber que o Senhor continua cuidando e alimentando a sua igreja, se fazendo presente, como o Senhor se faz presente aqui nesta ceia, Deus. Que o Senhor possa nos alimentar espiritualmente, nos preparar de fato para esse momento. É a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos em nome de Cristo Jesus. Amém.